devido a eu ter outros filhos, né? Então eu já percebi de cara que o Davi tinha uma certa dificuldade na fala, no Uhum. contato visual, né? Então ele se balançava muito para frente, para trás, para os lados, né? E um atraso em tudo. Uhum. Praticamente atrasou para falar até hoje, ele tem uma dificuldade, né? Para andar, para engatinhar. Então, foi aí os primeiros passos, digamos assim, que a gente percebeu que ele era atípico, né? Sim. E qual é a idade do Davi? 6 anos. E com quantos aninhos assim tu percebeu? Falou, não, agora eu preciso procurar uma assistência para ver o que tem, o que faz ele ser diferente nas ações no desenvolvimento. A gente teve ali, foi tardio devido à falta de informação, né? Então, Uhum. com 3 anos de idade, a gente percebeu isso, né? Sim. Então, e a gente teve bastante apoio da creche, né? Nesse tempo, então, o Davi já frequentava a creche. E lá, então, as professoras e monitoras e diretoras nos auxiliaram que ele teria essa dificuldade, né? Uhum. Então, isso nos ajudou a ir atrás realmente, né? E ver de certo qual que é o problema que ele tinha, né? Porque ali, de fato, a gente já percebia que ele tinha esse atraso em tudo, né? Contato visual nenhum, assim, o toque ele não gostava, né? Uhum. Barulhos ele não podia, até hoje ele não pode estar em lugar barulhento, né? Uma dificuldade em tudo. A gente vai no SF, no postinho, né? Então a mãe vai no SF do postinho do seu bairro. Esse seria o passo a passo. Esse seria o primeiro passo, Tá. né? Então você vai marca uma consulta com esse profissional, com essa profissional, um clínico geral, né? Então ele faz uma pré-avaliação. Você leva o filho até lá, com uma conversa ele vai te escrever uma pré-avaliação. Aí ele encaminha para os exames, né? Enfim, neurologista e tal. Hoje, na situação, o que você faz? A gente entra pro GERCOM, que é uma fila imensa do SUS. Iria se passar mais um ano para mim conseguir, né, ter esse diagnóstico. Sim. Se ocorresse, tudo bem. Então, o que a gente fez? Né? A gente saiu dessa fila, porque, graças a Deus, a gente conseguiu, né, fazer isso particular, né? Então, o que aconteceu? A gente, por informações, eu liguei para o hospital, né? Para o São Lucas, eles passaram a informação que haveria um outro neuro, né? Fora o doutor Ricardo, que viria até Amaral fazer. Porém, era 4 meses de espera, sendo Nossa. particular. Sendo Né? particular. Aí, às vezes, é bom a gente abrir a vida da gente para as pessoas, porque às vezes aquela pessoa tem uma informação que vai ser útil para mim. Então, eu conversando com a atendente, essa atendente maravilhosa, né, que eu não recordo o nome agora, ela disse: espera um pouquinho que eu acho que eu tenho uma informação para te ajudar. Eu disse: olha, eu preciso muito, né? E esse diagnóstico é dado pelo neuro. Esse diagnóstico geralmente, né, doutor Ricardo, é dado assim, concreto pelo neuro. Isso, o diagnóstico a gente costuma dizer que legalmente precisa do laudo médico, né, do atestado médico, mas não sozinho, né, tem que ter a opinião de vários profissionais, a coleta de dados com os pais, com a mãe, né, então todo mundo faz parte do diagnóstico, né, o professor da escola, né, embora legalmente, assim, para solicitar as terapias, para fazer a carteira de identificação desses indivíduos, precisa do carimbo e assinatura médica, né, e não precisa ser necessariamente o neurologista, tem que ter um profissional capacitado na área, né, o que é, conforme ela está citando, conforme a Márcia citou, Isso. extremamente raro. Essa é a isso verdade. aí. Essa é a verdade. Então, daí, como ela me passou essa informação, ela disse: tem o doutor Ricardo, que caiu como uma luva, né? Então, eu consegui, já que o doutor Ricardo agendar na outra semana, ele disse para mim: calma, mãe. Após eu aqui fazer, né, avaliar com calma, arquitetar o diagnóstico, tudo com atenção, porque não é ser dado assim, né? Tudo vai fluir. Com o diagnóstico, as coisas vão andar, né? Por momento, eu tenho que admitir para ele que eu não acreditei, porque eu achei muito, nossa, só o diagnóstico, será com tudo que eu tô passando, né? Eu vou conseguir? E realmente foi. Porque com o diagnóstico que a gente tem da criança, a gente consegue ir atrás de terapias, né? Ter um monitor na escola, porque por mais que tenha suspeita, tu não tenha os papéis, tu não consegue ter um monitor,
E a criança precisa do monitor, né? Sim. Então, depois que eu tive o diagnóstico, realmente foi que nem o doutor Ricardo me disse. Até a Fui própria medicação, né? Sim, com a medicação, porque ele era uma criança, assim, ele se tornou uma criança agressiva, né? Então, não comigo, com as pessoas, com ele mesmo. Então, muitas vezes ele se batia, ele se jogava, né? Ele se puxava o rosto, ele se beliscava, ele se mordia. Com a medicação administrada certinho, amenizou. O LUAS é o PPC da criança, que é o benefício contínuo, né? Da criança com deficiência. Então, é um direito da criança. Mas tem a parte da burocracia. Então, eu mesmo fiz isso e foi negado. Apresentei todas as papeladas e foi negado, tá? Então, assim, tu tem que comprovar muito, assim, há muitos papéis, é muita coisa que tu tem que comprovar para conseguir o LOAS. Mas tem, sim, a possibilidade, né? E é um direito da criança. Você não tem, então, LOAS? Não, no momento eu não tenho LOAS. Mas tá tentando? Estou tentando. Eu não consigo botar ele na cadeirinha e colocar o cinto, né? Então, o LOAS aqui, a gente tem um INSS grande, todo luxuoso, e também não tem profissionais na área da perícia. Então, você tem que sair daqui para fazer a perícia em outra cidade. Para a mãe que tem uma dificuldade de colocar uma criança numa cadeirinha, num cinto, até chegar lá, quantas crises dá, sabe? É assim, inexplicável a sensação que é de viver isso. Sim. Entende? Então, daí tu leva até Passo Fundo, tu faz a perícia, muitas vezes é negada, né? Você tem que recorrer. E para recorrer é só com o advogado. Devido à avaliação também, né? Já que precisa de uma avaliação. Não é assim chegar lá e providenciar e deu, né? Tudo um suporte, aqueles auxílios para te conseguir marcar essa perícia domiciliar em casa. Então, os profissionais vêm atender em casa devido à dificuldade de levar a criança até lá, né? Só que tem mesmo sistema, pode ser esperar uma eternidade ali, porque tu imagina, para mim marcar uma perícia hoje, vamos dizer, eu vou marcar hoje, é daqui 2, 3 meses, não é para já. Agora tu imagina eles virem até em casa domiciliar, né, e ainda correr o risco de ser negado, né. A gente tem na MPD um grupo de mães, né, sim, bem grande, então a gente tem lá, e a gente também tem os grupos de mães e famílias na PAI, né. Ai, que legal. Então, é feita uma tarde com confraternização, é muito agradável e trocas de conversa. Então, eu tenho meu filho com uma deficiência diferente do teu, a gente pode conversar, trocar ideia e informações. Então, foi intermeio desses grupos, tanto na MPD como na PAI, que me trouxeram muitas informações. Porém, assim, ó, a informação que de repente vai servir para mim, não vai servir para ti. Eu faço parte de um grupo de mães, né? Então, a porcentagem de mães solo é muito grande. Ou é porque o pai não aceitou, né? Foi muito peso, digamos assim, ele achou, né? E então abandonou as mães, enfim. E quando se fala em solo, também tem a questão familiar, né? Essas mães se sentem muito abandonadas. Também a parte do auxílio para os seus filhos, né? E tem aí, vem desencadear também, às vezes, por muitas vezes, depressão. Tem mães que têm mais de um filho atípico. Tu entende? Sim, sim. Nessa roda de conversa que a gente tem com as mães, tanto na MPD como na PAI, ou, enfim, um grupo de mães se reúne para quebrar um pouco a rotina, porque a gente também merece, sabe? Com certeza. Tem muito disso. Eu passei mal semana passada, não deu tempo de eu ficar doente. Eu não posso ficar doente. Entende? Às vezes não pode nem tomar um remédio para dormir, para relaxar. Não se isolem, lutem pelos seus filhos, sabe? E é o que eu digo para as mães, tudo passa. Uma fase a crise vai passar, noites sem dormir vão passar, sabe? E não se calem, lutem pelos direitos dos filhos, né? Então, ali, para terminar, é uma informação muito, assim, para mim é bem valiosa, né? Sobre os direitos da criança com autismo ou PCD de qualquer, né? Física ou mental. Aqui em Marau, vou falar de Marau, a gente não tem atendimento prioritário, a gente tem muita coisa que a gente tem em lei, né? Mas não é praticado. Eu quero dizer que tem sim, eu procurei as autoridades, né? Então, inclusive eu tenho aqui, que eu até vou mostrar para as mães, né? O Estatuto da Criança com Deficiência é adquirido na MPD, eu consegui na MPD, então as mães que precisarem podem procurar. Maravilha. Aqui tem todos os direitos, tá? Tá aqui, é válido, não foi escrito por mim, por nenhuma mãe, é lei, tá?
passou num atendimento desde laboratório, hospitais, que a criança tenha, a pessoa com deficiência tem esse direito, não está exercido aqui, chamar as autoridades,